Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem nesta manhã. Agradecemos a presença de todos vocês. Com muita alegria comparecemos a este evento, vindos da cidade de Guaraci, aqui perto, do outro lado, do Rio. E reparei que estão na 32ª edição, do evento. E isso é extraordinário, um compromisso que se firma assim por tantos anos. Não sei se vocês fazem sempre na época do carnaval, não sei se é a sistemática, Então é uma grande alegria ter esse evento assim por 32 anos. Em verdade é a minha idade, Então, quando eu vim à Terra, o evento começou. E aí aqui estamos para falar a vocês hoje. Então agradecemos o convite que nos foi feito, agradecemos a recepção dos amigos, o café da manhã que nos foi oferecido e a presença de todos vocês. Nós temos um compromisso de refletir sobre o tema como vencer as provas mais difíceis. Para esse tema, a fala é dividida em duas partes, Uma primeira parte, uma segunda parte. Obrigado. E esse tema, ele é extremamente bem esclarecido pela doutrina dos Espíritos, que nos vai mostrar os elementos precisos para entendermos como funciona a marcha do espírito imortal, como ele avança no caminho evolutivo e como se concretiza passo a passo em nós a grande obra de regeneração que o Evangelho propôs a todos na Terra. Então agradecemos a sugestão. Não é um tema muito fácil, um tema difícil. A primeira prova foi prepará-la, Vai ser a prova de prepará-la. Mas nós vamos trabalhar então em duas etapas. Antes vamos pedir a assistência amorosa de Jesus, que nos escuta o pensamento nesta manhã, que já enviou os seus benfeitores para acolher a todos nós aqui espiritualmente, com as energias de renovação, de compreensão, de paz, de serenidade que tem tanto nos faltar nesta terra. Então, que possamos nos ligar a eles nessa manhã, permitir que as intuições venham, as inspirações venham, permitir que possamos sentir a presença, talvez, de entes queridos que já fizeram a grande passagem e que talvez estejam aqui conosco nesse momento, que todos possam se sentir em paz e que o Mestre nos abençoe a reflexão da manhã. Então, nós vamos trabalhar em duas partes. A primeira parte, nós vamos trazer o ensino dos Espíritos sobre as provas. O que significa a prova? O que ela acontece? Como vencê-las? Porque para sabermos como vencer algo, é necessário entender como ela aparece, qual é a causa que ela tem e qual é o propósito que ela tem. Então essa primeira parte será voltada a isso. E a segunda parte, até para conseguirmos não ficar muito enfadonho, sempre uma expressão teórica, nós vamos tentar contar a história da vida de Célia Lúcius, do livro 50 anos depois da psicografia de Emmanuel, o Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Xavier. Eu reli a história nessa semana para me reconectar a ela e ali identifiquei elementos, trouxe algumas falas, eventos da vida dela e algumas falas dos espíritos que ali estão, que mostram exatamente essa marcha que é de vencer as provas. Então, na segunda parte, nós vamos contar a história dela e vamos ver o que podemos extrair, pedindo que o Espírito de Célia possa nos abençoar nesse esforço também. Ok?
Se vocês quiserem formular perguntas sobre o tema, talvez na segunda parte seja possível responder, para também não ficarmos sempre na mesma coisa, ok? Vamos colocando a dúvida para funcionar. Então, a parte 1, o ensino dos Espíritos sobre as provas. Para entendermos como vencer uma prova, é necessário entender o que nós somos, o que estamos fazendo aqui nessa encarnação, qual é também a nossa destinação, né? Isso constitui talvez um dos grandes temas da filosofia da Terra. Entender o que nós somos, entender qual foi a nossa origem e qual que é o programa de vida, o sentido que nos conduz a todos aqui. E a doutrina espírita, cumprindo um programa de Jesus, ela trouxe à Terra o ensino dos Espíritos, naturalmente, não é de Allan Kardec, é dos Espíritos, que abriu para a humanidade terrestre uma compreensão muito direta e muito clara sobre leis divinas que já estavam na Terra, já haviam sido ensinadas na Terra, mas que por outra roupagem ou pelo tempo não puderam ser compreendidas a contento. Então a doutrina espírita, para ela não há margem de dúvidas. Todos que quiserem se instruir terão nela ali um ensino direto, sem símbolos, sem elementos que talvez dificultem a nossa compreensão, porque ela veio no momento da maturidade espiritual do planeta. E ela vai nos dizer que nós somos espíritos imortais. A própria doutrina teve origem no mundo espiritual. Jesus queria que esta revelação espiritual não viesse por obra de nenhum humano. Ele queria que ela viesse como uma assinatura precisa e cabal da existência dos Espíritos. Allan Kardec nunca se intitulou autor da doutrina, é necessário entender isso. Ele foi um missionário do Cristo que na Terra recolheu o ensino dos Espíritos. Então a principal mensagem da doutrina é como se fosse assim dizendo, né? Nós estamos vivos e voltamos para lhes ensinar, compartilhando com vocês a nossa própria experiência. Esse é o certo, né? Jesus trouxe também esse ensino com a sua ressurreição. Nós depreciamos naturalmente esse símbolo, mas a ressurreição do Cristo era também a marcação cabal de que a vida seguirá depois da morte. Sem isso, meus amigos, é muito difícil entender a maior parte das coisas que nos acontecem. Se não tivermos a compreensão de que somos espíritos milenários, de que já temos um tempo de jornada muito extenso e de que comparecemos nessa encarnação com um programa muito específico de serviço, de vivência e experiência, nós não vamos entender. Como nós vimos a Marlene, que falou do caso, é sua neta, sobrinha, não é? Que está com leucemia, aos 4 anos de idade. Como que nós vamos explicar isso se partirmos do pressuposto de que a vida vai iniciar com a nossa concepção nessa encarnação? Não é possível explicar, pois eu não tive leucemia com 4 anos. Tenho mais virtude do que a sobrinha da Marlene? Tenho mais mérito do que a sobrinha da Marlene para isso? Sou um espírito melhor ou não? Fui privilegiado por Deus? Percebe? Então é necessário desvendar os capítulos do passado para entendermos a realidade do presente. E a doutrina espírita faz isso. Quando ela vai dizer que os espíritos que nos falavam eram os homens que viveram na Terra, nesta Terra ou em outras, não importa. Eles vieram, viveram, aprenderam, assim como o próprio Mestre Jesus o fez, porque a lei é uma só para todos, e vieram compartilhar. Então é necessário
levantar o véu do passado para entendermos o presente. E sem o véu do passado levantado é muito difícil vencer qualquer prova, porque você vai se rebelar muito facilmente contra elas, não é? Então é necessário entender isso. E a doutrina então diz que se somos espíritos mortais, estamos em jornada na Terra, ela vai nos dizer também que como filhos de Deus, a fonte criadora colocou em cada um de nós o conteúdo integral, vamos dizer assim, da inteligência divina. É como se Deus tivesse colocado em seus filhos tudo que nele tem, mas o colocou como semente. Semente que precisará ser plantada. Então somos, pela nossa origem, divinos. Jesus fazia muito esse esforço para dizer que ele era filho de Deus e nós também. Aliás, dos itens da sua acusação pelo Sinédrio, por blasfêmia, foi dizer que era filho de Deus. Mas em verdade nós somos. Então há em nós uma marcação divina, mas que precisará ser realizada no curso das eras. E é realizar essa divindade em nós, é trazer essas sementes para a superfície e lançá-las no solo do coração, cultivá-las e colher os frutos, retirar as ervas daninhas que vão surgir, retirar as plantas cujas sementes não são divinas que vão surgir. É esse o trabalho da evolução. E esse trabalho envolve o elemento da prova. Então, aí eu trouxe algumas questões do Livro dos Espíritos para a gente entender. Isso está no capítulo sobre a pluralidade das existências, não é? Vamos seguindo aqui então. Allan Kardec pergunta na questão 166: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Por que ele pergunta isso? Porque havia na Terra uma doutrina que dizia que a vida era uma só e ninguém conseguia se depurar numa vida só. Aí ele ficava pensando, o que acontece então? Porque você vem, não consegue avançar o suficiente, vai para onde? Acontece o quê? Aí os Espíritos disseram, volta, você volta. Então eles vão responder, sofrendo a prova de uma nova existência. Então, meus amigos, as encarnações na Terra, elas têm essa função: nos apresentar, por certo tempo, um outro esquema de provas, de realidades, que estão intimamente ligadas às outras do passado do nosso passado, e que virão nos ajudar a avançar. Então, a própria existência na Terra já é uma prova. Já é uma prova. Porque a vida no plano espiritual é muito superior à vida numa terra de provas e expiações. Então, só você de ter que usar um corpo como que nós temos por enquanto, já é uma prova para o Espírito. E é essa prova que o faz depurar-se. Então, é aquela coisa, você começou uma tarefa, foi até um ponto, não deu tempo. O que acontece? Você volta e continua de onde você parou. É por isso que aquela fala que os Espíritos, às vezes, infelizmente, pronunciam, dizendo assim, não, isso aqui é muito complicado, eu vou deixar para a próxima encarnação. Se você for deixar, você vai ter que começar de novo, né? Ou melhor, vai ter que começar, porque se você nem começou, vai ficar aguardando. É por isso, meus amigos, que em qualquer idade do corpo físico, em qualquer tempo de nossa encarnação, é tempo de começar alguma coisa. Entende? Nós não podemos chegar assim numa certa faixa etária e falar, agora eu já não sei fazer isso, já não consigo fazer aquilo, já não sei. Aí você se entrega aguardando baixar ao túmulo. Não. Em qualquer idade, o espírito pode começar alguma coisa. Ele vai terminar? Não dá tempo de terminar nada nessa encarnação. Mas começar ele precisa. Entende? E aí, se você começou e foi até 20%, na próxima encarnação você volta do 20%. Não é? E dali vai, até que você alcance a tarefa completa. Quando nós vimos na Terra, por exemplo, findado o período de expiações da Idade Média desse planeta, encarnaram aqui luminares de todas as ciências, as artes, a música, né? E aí eles fizeram um movimento
intenso de renovação. Por exemplo, nós tivemos a figura de Sebastian Bach, que encarna lá no século XVI ou XVII, né? E faz assim, ele desconstrói toda a música que tinha até ali e reconstrói. Ele deu as bases de tudo que é música até hoje. E aí você fala, como que esse espírito vem, se dizem que é uma vida só, aí ele encarna, aí ele refaz toda a música, toda a teoria de milênios de uma vez? Não. Como que ele conseguiu fazer isso? Encarnações, atrás de encarnações, frequentando conservatório, aprendendo flauta, essas coisas. Então você acha que você chega num nível de conhecimento tão amplo sem começar? Percebe? Então é necessário começar em algum momento. E tudo que você começa fica em você. Não imagine que a obra se perde. A obra material naturalmente volta ao pó da terra. Mas aqui, se foi realizado como experiência do Espírito, essa ninguém tira de nós. A única coisa que nós temos em verdade é a experiência. É o que nós construímos no nosso próprio Espírito. É por isso que a gente encarna e é por isso que a gente volta. Então nós não voltamos crus, nós não voltamos sem saber nada. É fácil ver, né, que as crianças não são todas iguais. Você vai vendo que ela toma ali caminhos diferentes, conforme o quê? As tendências e construções do seu passado. Não é? Só que essa pergunta ela segue e tem outros itens. Ele vai perguntar assim: como que realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Veja a pergunta, porque para entender a resposta a gente tem que entender a pergunta que ele faz. Ele perguntou se essa transformação para alcançar a perfeição se realiza como espírito. E aí eles vão responder: depurando-se a alma indubitavelmente, ou seja, sem sombra de dúvida, experimenta uma transformação. Mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. No mundo espiritual você pode fazer um monte de coisas, mas você vai até certo ponto. Dali adiante, só encarnando. É por isso que a gente encarna. Não é para passear. Se fosse passear, passeava em nosso lar, não é? Porque é muito melhor. É tudo gratuito, tudo lindo, não é? Nós não viemos aqui para isso. Você aprende, melhora-se, conhece coisas e aí você desce para aplicar. Sabe por quê? Porque em nosso lar você não vai ter que perdoar ninguém, porque provavelmente ninguém vai te ofender. Então você pode ouvir, perdoa 70 vezes 7, você fala, nossa, estou perdoando, né? Aprende todo o Evangelho de Jesus, só que lá você não tem como praticar, porque é uma colônia de transição, mas os espíritos ali estão harmonizados. E você vai praticar onde? Aqui. Porque aqui mistura-se todos, espíritos mais ou menos bons, mais para mais ou mais para menos, ou uns bem complicados. Então, se você não descer, você não vai ver se aprendeu a perdoar. Você pode recitar o Sermão da Montanha do início ao fim, de ponta cabeça, mas se você não passar pela experiência na Terra, ele nunca estará em você, estará só na sua memória, entende? É por isso que a gente encarna. É necessário passar pela prova da vida corporal. Então entenda esse primeiro elemento. A vida no corpo já é uma prova para todos nós. Ela já é uma prova. Como é que nós vamos vencer essa prova? Vamos ver o que mais que tem aqui. A alma passa então por muitas existências corporais. Kardec era um pesquisador. Ele queria saber, né, por que os espíritos tinham trabalhado. Porque já falaram para ele que tem que voltar. Então ele quis saber quantas, né? Quantas são? Como que são? Eles vão responder: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. No Ocidente, meus amigos, aconteceu um movimento antigo que precede a encarnação de Jesus, de abafar todos os elementos de filosofias e conhecimentos da época que falavam da lei de reencarnação.
pois essa lei ela não é ignorada na terra. Ela era conhecida na terra, na época do Cristo. Os judeus a conheciam. No Oriente ela era largamente comentada. Mas no Ocidente, que foi o berço do Evangelho, coração de Paulo de Tarso, houve um movimento que antecedia até os romanos de não trabalhar essa questão. Um dos pontos centrais de conflito entre Roma e o Evangelho, os cristãos, era esse elemento das vidas sucessivas, pois na época de Jesus era item integrante das pregações evangélicas. Saibam disso. Na igreja primitiva, essa era uma informação plenamente conhecida e divulgada, de que há muitas vidas na Terra. A própria história de Célia vai nos contar isso no livro 50 anos depois. Só que aí foi feito um grande esforço para que essa informação fosse abafada e saísse das doutrinas oficiais. É por isso que vocês não vão encontrá-la no cristianismo oficial. Querem nos manter na ignorância em que se encontram. É necessário ter essa compreensão. Por quê? Porque é muito mais fácil você dominar pessoas que permanecem na ignorância. Quando nós despertamos para qualquer grau de discernimento, fica mais difícil de nos manipular. Entendam isso. Então os Espíritos estão dizendo aqui, olha, é muitas existências. Os que dizem o contrário estão te enganando. Não? Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Allan Kardec estava resumindo, para que os Espíritos disseram, evidentemente. É isso que acontece conosco. Você usa um corpo, depois na próxima encarnação vem outro, diferente, de sexo diferente, de cor diferente, compleição fisionômica diferente, mas é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Sexo diferente também. Porque o Espírito não tem sexo. Ele traz em si a polaridade da energia masculina e da energia feminina, pois estão na criação de Deus, são energias da própria divindade, que ora na Terra se manifesta no corpo masculino, ora no corpo feminino. É assim. Os preconceitos da Terra não vão conseguir nos ajudar a entender isso não, mas é assim. Sinto lhes dizer, não é? Graças a Deus. Porque imagina se você fosse criado homem e ficasse naquela limitação que os homens passam, não chora, não ama, fica aquela coisa chata, aquela brutalidade, aquele negócio que não vai para frente, né? E a mulher, imagina que ela fosse ficar só ali, eu vou ficar aqui recolhido. Não, você tem que ir trocando para aumentar a experiência. Em Jesus, víamos uma mãe e às vezes víamos a força de um pai. Víamos a energia de alguém que tinha que agir, às vezes até com dureza em determinadas situações, mas vimos um coração imenso para acolher, porque nele as energias estão plenamente harmonizadas. Ele escolheu vir homem por causa dos nossos preconceitos, porque se ele tivesse vindo mulher, já matavam ele na infância, não é? Sem dúvida alguma. As mulheres naquela época não podiam nem conversar com pessoas sem a presença de um homem da casa, um irmão, um cunhado, um avô, não podia. Olha isso. Então pensa bem, se ele tivesse vindo mulher, acabava. Tentaram acabar com Maria de Nazaré. O mundo espiritual teve que empreender imensos esforços para preservar a vida dela, para que ela conseguisse dar a luz a Jesus. Não é fácil, não é? Então nós vamos avançando assim, troca, muda. E aí quando você está escolhendo o programa de encarnação, aí você define o que será melhor, o que será mais necessário. Nós vamos ver isso aqui. Então saibamos que funciona assim. Então se nessa encarnação você está em conflito com a sua cintura, você está em conflito com o número da calça que você veste, não é?
Aguarda a próxima, que às vezes Jesus te dá uma cinturinha, daquela de Instagram, não é? Se for bom, porque às vezes você chega lá e fala, ó, a última vez que eu tive essa cintura, eu entrei num buraco de sofrimento, de problema, que você pode colocar em 52, eu vou usar 52 nessa encarnação, plena, não é? Não importa, é espírito, meus amigos, entendam isso. Nós não podemos olhar para o corpo e achar que ele mostra tudo que tem. Não mostra nada. Em verdade, os nossos corpos estão quase plenamente vinculados à nossa herança genética. O espírito, ele tem pouca influência. Tem influência, mas ela não é tão grande. Então, o que importa é o que o seu espírito imortal está construindo. Em qualquer experiência que você tenha sido colocado, não é? E aí vai perguntar lá no Kardec, qual o fim, então, objetivado com a reencarnação? Eu acho que já está claro para todos. Né? Para que a gente reencarna? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, aonde a justiça? Porque, meus amigos, a justiça da Terra é ainda uma grande fraude, um grande teatro. Pessoas passam aqui cavando buraco de sofrimento na vida de inúmeras pessoas e com elas não acontece nada. Porque a justiça humana é imensamente falha. E aí a pessoa desencarna. Você fala, então, como é que fica? A conta. A conta fica com ele. Volta na próxima encarnação. Se não tivesse a volta, aonde é que está a justiça de Deus? Entende? E não imaginem que é fácil essa volta. Porque às vezes a gente olha os plenos que estão no caminho da destruição, causando sofrimento de tantas pessoas, lindos, ricos e tal, não acontece nada. Vocês não têm ideia da severidade da justiça de Deus que se opera na própria consciência. Por isso que Jesus falava, não desejem o mal aos inimigos. Eles já têm mal suficiente. Muito suficiente. Emmanuel vai dizer assim, é da lei divina, que a conta, a dívida, durma com o devedor e acorde com ele no dia seguinte. E se esse dia seguinte for a próxima encarnação, ela vem. E se demorar muito, ela aumenta, porque tem juros também. Lembra quando Jesus disse assim, reconcilie-te depressa enquanto está com o teu adversário, enquanto está a caminho com ele? Por que depressa? Porque depois vem multa moratória, juros compensatórios, cheque especial. Aí quando você volta, o problema já está pior. Na mesma encarnação já está pior. Se você demorar muito para reconciliar, seu coração começa a fermentar a vingança, fermentar o ódio. Aí você vai descendo. Aí quando você encontra com ele de novo, você já quer trucidá-lo, e ele também. É muito mais difícil reparar problemas quando você demora muito para tomar providência. Isso existe também. Porque na lei humana existe uma coisa que chama prescrição. E os advogados sabem muito bem porque eles trabalham para ela, né? Para se livrar os seus clientes. Na lei divina não tem. Porque Deus é eterno. Não prescreve nenhum crime, nenhum delito, nenhum erro que o espírito imortal cometa. Então, se você cometeu um erro lá no século I, quando Jesus estava encarnado, e ainda não acertou, ele está aguardando dar certo. E virá o acerto. Não está esquecido. Mas se lá no século I você ajudou alguém que estava em ampla necessidade e você não precisava ter ajudado, você ajudou, aquele crédito também nunca vence. E quando você precisar, ele volta para você. Essa é a justiça de Deus. As provas e as expiações estão alinhadas com essa justiça. Quando ele fala que expiação, não devemos entender como castigo. Não é castigo. É apenas efeito do mal que nós próprios fazemos. É efeito. Não é? Quando você come muito, não passa mal no estômago? É expiação? O estômago está te espiando? Não. É efeito. Você comeu muito. Se você tivesse comido menos, não teria problema.
E aí você fala assim, mas nessa encarnação eu como tão pouco, meu estômago não funciona. É porque foi na outra, você estragou na outra. Aí veio nessa e já estava defeituoso. Entende? É efeito. Você fez o mal, o efeito dele vai te acompanhar por um certo tempo, até que você conserte. Não é castigo. É nós. Somos nós quem criamos. Não é? E Allan Kardec, na sua curiosidade, vai perguntar: mas é limitado o número das existências corpóreas? Ou o espírito reencarna perpetuamente? Olha a questão. Ele queria saber se vai estar lá assim, na ficha do Ricardo. 1000 encarnações era o limite. Está no 995, o trabalho está no 10%. Não vai dar tempo. Tem só mais 5 encarnações, ele cumpriu só 10%. Quando der 1000, a gente extingue esse espírito, acaba com ele e cria de novo. Será que é isso? Será que em algum momento vai vir o sinal vermelho e falar para você: acabou, acabou, não vai reencarnar mais. Agora você vai para as zonas de sofrimento eterno e fica lá, porque infelizmente para você não deu. Será que é assim? Ou será que a gente fica voltando perpetuamente? Perpétuo, gente, é uma coisa que vai sempre. Então você vai lá no cemitério, está lá, jazigo, perpétuo, aquelas coisas do passado. Porque a pessoa acha que está ali para sempre. Na verdade, já adubou, já foi, não tem mais nada ali. Perpétuo. Fica sempre. Será que é assim? Aí os espíritos vão responder. A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Nós não encarnamos para sempre. Nós encarnamos tanto quanto precise, mas uma vez completada a tarefa que a encarnação é para nós, não encarna mais. E aí o que acontece? Vamos na 170. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, espírito puro. O espírito puro é aquele que não tem mais nenhum resquício de materialidade. Não há nele mais nenhum defeito ou vício vindo da materialidade. Não há nele mais nenhum pendão da matéria ou das experiências corporais. Ele santificou tudo. Nele as virtudes já estão todas num estado pleno. Aí você fala assim: ele é perfeito, então acabou? Não acabou. Começa alguma outra coisa depois, mas eu não sei o que é. Os Espíritos não nos disseram. O que a gente sabe é o programa que nós temos que realizar até chegar ali. Depois, o que o Espírito puro faz, o que ele aprende, o que ele precisa fazer, não me perguntem, nós não sabemos. Jesus era um Espírito puro. Maria de Nazaré talvez fosse também. Mas são muito poucos os que encarnam nessa terra. Porque eles trazem um grau de plenitude espiritual muito avançado. Talvez são aquilo que em alguns momentos se chama de anjos ou espíritos angélicos. É outro ponto, lá para frente. Atingido esse ponto, não encarna mais. Você ganha uma vida plenamente espiritual, eterna, como dizer, eterna. Você tem plena consciência do que é, você lembra de tudo que foi a sua vida até ali, você está plenamente harmonizado com os seus destinos que já se transcorreram, e você não precisa encarnar mais. Você vive num plano, como ele diz ali, de bem-aventurança. Então, meus amigos, nós estamos encarnando com um propósito, que é esse aqui. Nós passamos pelas provas para que as provas tirem de nós a divindade que está dormindo. E à medida que isso vai se fazendo, nós alcançamos esse estado de purificação. Não é? E aí você fala assim: mas quanto tempo gasta isso? Foi a questão anterior. Que Allan Kardec vai perguntar: é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Isto é,
Todos têm lá, para chegar em espírito puro, é 1553 encarnações. É muito mais, né? Não, é fixo. Não é fixo. Eles vão dizer: aquele que caminha depressa, a muitas provas se poupa. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. O que eles estão dizendo aqui? Se você for mais ágil na sua caminhada, mais atento com o que você está fazendo, se você percorrer um caminho mais equilibrado, mais inspirado, criar menos dívidas para si mesmo, você precisa de menos encarnações. Nós vamos ver na segunda parte que o espírito de Célia, depois daquela encarnação no século II, não precisava mais encarnar na Terra. Ela alcançou um tamanho patamar espiritual que dirigia ela a mundos de regeneração plena. Continuava encarnando, mas em mundos muito superiores a esse. Entende? E nós vamos ver também que o espírito de Emmanuel, que estava naquela história também, como escravo Nestório, viveu a história, desencarnou, ele continuou na Terra, porque ele ainda precisava encarnar na Terra. E encarnou mais uma dezena de vezes. E ainda está encarnado, talvez hoje. Entendem? Esse plano de vida depende do ritmo de cada um. Pois numa vida, meus amigos, a gente pode não fazer nada. É difícil, mas acontece. Às vezes você foge de todos os deveres, só cria problemas, antecipa a sua desencarnação, cria doença, você não avança, fica rodando. E tem outros que avançam, entendem? Então é o ritmo de cada um. Como às vezes vão dizer, a pressa é nossa para alcançar o estado de purificação espiritual. Não dá para dizer quantas encarnações são necessárias. Às vezes, em uma encarnação, você passa por provas tão intensas, como foi a da vida de Célia, que ela conseguiu vencer, tão fortes que você sobe tanto, que aquilo conta por 4, 5 vidas. Entendem? É por isso que nós temos que ter muita apreciação pelo tempo do dia de hoje. Pois no dia de hoje, a divindade pode nos conceder uma oportunidade que vai gastar aí mais 200 anos para ser concedida de novo, de você encontrar alguém que você feriu, de você reconciliar um problema, de você reajustar uma questão. E é naquele dia, estava todo mundo esperando para chegar aquele dia, e é aquele dia da prova. Entende? E aí você passa, ou você não passa. E aí, se você não passa, redesenha-se as linhas de tempo para ver quando é que vai vir de novo essa oportunidade. Não é numérico nem quantitativo, é a qualidade que você dá para a sua vida. Então temos que entender isso, não é? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma inquietação? Se vocês estiverem discordando da doutrina espírita, vocês resolvam depois com os espíritos, tá? Não é comigo, não. Aqui nós temos uma fala do Espírito de Verdade, que está no capítulo 6, O Cristo Consolador, do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Eu trouxe porque ele mostra exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Permita-me ler. Essa voz fala por Jesus. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos
a vossa maleável argila, assim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de verdade está dizendo: Deus nos criou fracos, pequeninos, iniciantes, mas divinos, e deseja que nós mesmos modelemos a nossa argila, dando forma à nossa estrutura espiritual, artífices da nossa própria imortalidade. É como se Ele tivesse dado a nós a liberdade de construir a nossa própria vida na criação de Deus. Isso é extraordinário. Não existe nenhum espírito igual ao outro, porque essa lei existe, que vai garantir que cada um percorra um caminho, e esse caminho será sempre diferente. É por isso que nós nunca podemos nos comparar aos outros, em nenhuma situação, a não ser para nos inspirar a jornadas, né? Mas comparar para depreciar é uma grande ilusão, pois cada um tem uma vida diferente, cada um tem uma história diferente, construída pelas nossas próprias mãos. Então o Espírito de verdade está dizendo aqui que a tarefa é nossa. A doutrina dos Espíritos e o Evangelho de Jesus são instrumentos para essa tarefa, mas existem outros instrumentos para essa tarefa na Terra, e cada um a percorre com a riqueza da sua própria vida, não é? E é por isso que é sempre bom você conhecer pessoas novas, ou ideias novas, ou doutrinas novas, porque ali tem riqueza de experiência que na sua vida não tem. E aí você se enriquece ali e compartilha a sua própria riqueza. É assim que a gente evolui, não é? E veja a anotação que faz o Espírito de verdade em relação às invejas, né, sobre os ricos do mundo. Que o grande problema que havia até o século XIX e ainda há, é que quando nós encarnamos, nós entramos numa faixa de ilusão, começamos a nos depreciar e a almejar conquistas humanas que são frágeis e passageiras, e paralisamos a nossa vida nisso, buscando alcançar esses planos de ilusão da Terra, e esquecemos da tarefa a fazer. Aí você encarna pobre, fica com inveja de quem tem dinheiro, você encarna feio, fica com inveja de quem tem beleza. E mesmo que tem beleza, não dura para sempre, já cai tudo, não é assim? O que tem riqueza acaba muitas vezes antes de desencarnar. Está tudo muito frágil. O Espírito de verdade falando, não para nisso. Olha para dentro e construa a sua imortalidade. É necessário em algum momento tomarmos a rédea da nossa vida, falar, não, agora, pera aqui. Agora vamos ver o que eu vou fazer. Porque Deus escuta o que você pede, e Ele atende também ao que você manifesta na sua jornada. Então você fala assim, eu quero ir por esse caminho. E todos os caminhos são mais ou menos bons, porque nós somos imperfeitos. É o que Deus faz? Ele abençoa aquele caminho, para que naquele caminho a divindade possa se manifestar em você. Você fala, não, mas Ele escolheu o caminho da corrupção, o caminho da ilegalidade. Aí Deus vai lá, abençoa o caminho, para que naquele caminho, aquele destino que Ele constrói, dali vai saindo dele o que é divino. Fala, mas divino de corrupção? Deus tem criatividade infinita. Vocês não imaginam o que Ele é capaz de fazer. Então qualquer caminho que o Espírito escolha percorrer é útil. O espírito de Neio Lúcio, do livro 50 anos depois, que é o avô de Célio naquela encarnação, ele vai dizer assim em certo momento: todos os destinos são bons e úteis para aquele que aproveita as oportunidades que ele traz. Todos os destinos são úteis e bons, porque o bem é sempre a lei que prevalece. Porque nós vamos ver, meus amigos, que para vencer provas, o primeiro elemento é você assumir a possibilidade de não passar, de cair, de errar. E é no seu erro que você constrói uma força nova. E no próximo erro, outra força. E às vezes toma-se vários erros para alcançar a força necessária para passar na prova. Não é assim que a gente vive aqui? Às vezes empenha-se várias vezes para passar nas provas que tem na encarnação.
mas toda a próxima você está um pouco melhor, o espírito imortal também me ensina, não é? Vamos avançar. Aí, vamos ver aqui o que nós... Tem dois elementos, né? Esse eu vou passar mais rápido, só para vocês entenderem que já nós comentamos. Quando nós estamos desencarnados, então desencarnado, morreu, enterrou, subiu. O espírito imortal, a depender da sua condição de lucidez espiritual, terá diante de si a sua própria vida. Então não tem como enganar ninguém no mundo espiritual. Ele verá o que ele exatamente é, estará diante do que ele exatamente construiu. E diante dessa visão, nós sentimos a necessidade espiritual de melhorar aquela construção, de corrigir algum problema, de redefinir alguma questão que estava problemática. E aí, nesse intento, você vai fazer o quê? Exercer a sua liberdade e escolher as provas da sua encarnação. Lembra quando eu falei de que o espírito às vezes encarna homem, às vezes encarna mulher? Pois bem, isso também é elemento de escolha. É elemento de escolha, porque a vida do homem apresenta um certo tipo de experiências e a da mulher outro tipo. Então, quando você está fazendo a programação da sua encarnação, isso aqui entra na pauta. Entrará na pauta também saber, não, qual profissão eu vou exercer? Terei na Terra facilidades econômicas ou não? Gozarei de saúde mais ou menos razoável? Ou vou começar com doenças, doenças crônicas, problemas? Tudo isso está na pauta da encarnação. Não pensem vocês, meus amigos, que acontece qualquer elemento na nossa vida que fuja a essas leis. Aí você fala assim, eu chutei com o dedinho mindinho a quina da mesa naquele dia, e era uma expiação lá do século II, né, que eu atraí. Não, é que naquele dia você acordou meio desairado, você chutou. Porque todos que têm mindinho estão sujeitos a se chutar. Não pense que você estava fazendo a prova da encarnação, falando, não, naquele dia eu vou chutar a parede. Isso não. Isso é circunstância da vida que você cria. Né? Estamos falando aqui daqueles elementos centrais, daqueles elementos que você não consegue mudar tão facilmente. Então você chega aqui e prepara-se para uma profissão. E não é muito fácil falar, não, vou fazer qualquer outra coisa. Não é muito fácil. Aquilo é um elemento que pesa, percebe? Ou você chega aqui e encontra lá com o príncipe e casa com ele. E aí, primeiro dia ele é sapo, e você era outro. Você fala, eu vou dar cabo desse sapo, eu não sou brejo para ficar com o sapo. Não consegue. Porque aí vai acontecer, aí nasce um filho, surge uma dependência econômica, aí você vai ficando com aquele sapo. Isso é escolhido lá no mundo espiritual. Não é? O desenho do nosso corpo, as condições do nosso corpo, tudo isso está na pauta de escolha. Aí você vai falar assim, não, mas eu escolhi tudo. Aí depende da sua lucidez espiritual. Porque se formos muito imaturos, nós vamos chegar para o benfeitor e falar assim, olha, um patrimônio de uns 100 milhões para mim, tá bom, não é? A gente vê, tá tudo muito caro, mas a gente dá um jeito, 100 milhões. Eu quero ter títulos de nobreza, tá certo que já está demodé, mas sempre é bom. Então me põe lá na linhagem da Elizabeth, não é? Aí eu quero um magro do primeiro ao último dia sem fazer dieta, não é? Cabelos lisos, olhos claros, segundo o padrão de beleza equívoco da Terra. Aí você faz toda a pauta. Aí o benfeitor fala assim, não vai acontecer. Porque isso será mais um desastre para você. Então não é assim. Se faltarmos com lucidez espiritual, a gente não consegue escolher plenamente as nossas provas. Mas a gente sempre tem alguma para falar, não, eu preciso casar com esse sapo. Porque senão eu não tenho paz na minha consciência. Foi tanto problema nas últimas vidas, se eu não casar com ele nessa, eu tenho que acertar isso, manda esses filhos, nós vamos dar conta disso. Entende? Isso é a escolha das provas. Mas então significa que aquele outro que é sábio escolheu ser sábio.
Nós nos construímos sapos, não é? Pela jornada da vida. Mas se eu escolher casar com sapo, é preciso que tenha um sapo para casar comigo. Exato, são 2 sapos que casam, né, gente? Não há na terra espíritos inocentes, não é? Então eu acho assim, que se a gente escolher um sapo, se casar com sapo, é preciso de um sapo para casar comigo. E precisa. Dar um livre-arbítrio O outro também escolheu casar com a sapa, né? Então quer dizer que eu vim para ser sapo. Pode ser que sim também, não é? Veja, qual que é o nome da senhora? Cleusa? Emmanuel vai dizer assim, dona Cleusa, que quando se trata de relacionamentos, nós vamos encontrar as pessoas nessa encarnação do jeito que a gente deixou na última. Então, assim, se você criou problemas de relacionamento no passado, você encontra de novo com esses. É por isso que é o sapo. O sapo é o problema que você não concluiu. Mas ninguém é totalmente sapo, graças a Deus. Tem uma nobreza ali, não é? Tem alguma coisa que flui, porque senão ninguém dá conta. Então sempre essa mistura, né? Os casamentos na Terra sempre tem essa mistura do elemento de atrito, que é o passado em ajuste, do elemento de ventura, que talvez seja a construção do presente, ou efeito também do passado, porque a gente não está só fazendo coisa ruim no passado. Então o livre-arbítrio mora lá. Porque quando você chega aqui, aí você vai, né? Vamos voltar para a antiguidade, porque hoje está tudo alterado. Mas na antiguidade, tem as praças da cidade, aí ia uma direção, e aí o homem na outra direção, né? Ficava passeio. E aí tinha aquele tanto de gente, fazia uma fila para um lado, fazia uma fila para o outro, todo mundo distraído, achando que, né? Jovens, né? Isso lá na década de 40, 50. E aí, de repente, naquele tanto, você bate o olho no fulano, fala assim, meu Deus, maravilhoso, é o meu sonho. E aí aquele negócio funciona em você, aí não dorme naquela noite, né? Passa mal, aí no dia seguinte não come direito, não é assim? Isso é paixão, é um disparo bioquímico do corpo, é droga que o corpo produz, é por isso que você fica meio assim alterado, né? A neurociência vai dizer que a paixão é um estado de parcialmente obsessivo, em que há parcialmente retardo mental. Todo mundo sabe, né? Que a gente faz as piores escolhas quando a gente está nesse estado. Porque não funciona direito algumas áreas do cérebro por causa daquela bioquímica. Né? E aí você fica com aquela ansiedade. Aí fala assim, o fulano esteve lá hoje na loja. Aí você ouve falar dele. Aí faz aquela coisa toda. Não é assim? Você nem sabe quem é, você viu. E às vezes ele até tem um olho aqui, o outro aqui. Nem é bonito, mas você fala, nossa, mas ele tem lábios. Disparo do DNA. Por quê? Quando você estava lá no mundo espiritual, você ligou, falou, vai ser esse. E ele falou, ok, vamos. Aceitaram vir. Há uma aceitação. Isso até para filhos, viu, gente? Quando nós temos filhos aqui, nós os aceitamos receber. Mesmo que chegue aqui, você quer abandonar. Para uma mãe conseguir completar um parto até o final, ela precisa aceitar aquele bebê. Há livre-arbítrio no plano espiritual. E aí você encontra com aquele príncipe, e ele também te acha uma princesa, e aí fica aquela coisa, né, rósea. E aí você faz toda a mobilização, o namoro, aquela coisa. E aí vamos casar, agora eu vou para as venturas dos céus, né? E o outro também acha que vai, e aí faz o casamento, né? E aí, depois vocês já sabem o que acontece. Tem que fazer compra de supermercado, porque acabou isso, acabou aquilo. Falta de paciência, tá me cheio, você só quer que faz compra. Mas você deixou a tampa da privada aberta, molhou tudo. Não, essa toalha em cima da mesa, toalha em cima da cama, tira isso que vai. Né? E fica aquela coisa. E aí aquela paixão vai só, né? Porque é bioquímico. O corpo desintegra. Aí vai acabando. A neurociência fala que ela dura no máximo 2 anos.
Pensa bem, já é ótimo. Tem um mês, já foi. E aí de repente acaba. Aí você fala assim, eu odeio esse senhor. É um estranho na minha casa. Maldito dia que eu fui naquela praça, não é? Por quê, meus amigos? A paixão é um elemento do corpo físico para acionar um programa espiritual. Mas o programa espiritual, ele vai seguir o plano que foi definido para ele. E você vai encontrar com aquela pessoa do jeito que você deixou. E ele vai te encontrar do jeito que ele deixou. Tem planos de alegria? Tem, graças a Deus. Mas os atritos que ficaram continuam. Percebe? E ali você pode desenvolver uma nova forma de amor. Aí a neurociência nos ajuda também. Ela vai falar, não, mas espera aqui. Tem um outro hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio da companhia, né? Do companheirismo. Quanto mais tempo você compartilha da vida de alguém, mais esse hormônio é produzido, ele é muito devagar. E ele vai dando um sentido de plenitude para a sua vida. Então você acorda, está do lado daquela pessoa, já é bom. É esse hormônio que faz uma queda muito grande quando desencarna, a pessoa fica viúva. Aí ela entra naquela fase de luto somada com uma depressão das forças, porque esse hormônio cai muito rápido. Aí você fica deslocado, porque aquilo dava sentido existencial. É por isso que a gente acha casamentos de 40 anos, 50 anos. É essa pergunta que eu queria fazer para você. Então a gente escolhe ficar viúvo? Qual que é o nome da senhora? Dona Maria Laura. A desencarnação de cada um de nós está nesse programa encarnatório. Então, o dia em que vai cessar a nossa vida física e também a forma como essa vida física vai cessar, foi previamente escolhido. Poderá ser alterado, mas de certa forma já está marcado. Então, o nosso benfeitor espiritual, o nosso anjo de guarda, ele tem a listinha e ele sabe exatamente quando é que vai se dar o tempo da nossa desencarnação. E quando nós nos comprometemos no matrimônio, isso entra também, não é? Há muitas pessoas que enviuvam muito cedo, né? A minha avó foi uma delas, a mãe da minha mãe. Isso falando muito difícil, né? Ainda mais naquela época. As mulheres sempre tiveram muitas dificuldades, viúvas então com 6 filhos, né? No meu caso, Elemento de escolha. vamos nós. Mas veja, Dona Maria Laura, isso é uma prova. E por acidente. É uma prova. Prova grande, hein? E ela nos coloca num estado de estresse. Porque a função da prova, meus amigos, é você colocar-se num estado de estresse. Atrito, porque ela te tira do seu lugar de conforto. Quando a gente está lá, adolescente, vamos fazer vestibular, você fala assim, nossa, eu adoro fazer a prova do Enem. É minha paixão fazer a prova do Enem. Eu não espero ver o dia de fazer a prova. Ninguém gosta de fazer prova de nada. Não é? Mesmo que você tenha se preparado, você chega e diz, aí você dá diarreia no dia, esquece a água, quebra o lápis. É um horror, porque a energia de atrito, a energia de desafio, você fica pensando, ai, se eu não passar? E se eu, não é? Porque ela te movimenta. Agora, se não tivesse prova em nenhum momento da nossa vida, o que ia acontecer? A gente ia sentar e relaxar, não ia acontecer nada, não é? Você não ia sair do lugar. É muito comum para espíritos jovens como os nossos, crianças espirituais, se não tiver a prova, você não avança. Então, ela é escolhida e ela tem sempre uma causa, Dona Maria Laura. Quando chegar o momento de reencontrar com seu marido, esse momento chegará, a senhora talvez vá saber da causa. E essa prova é para eles também. Não pense, às vezes fala assim, que é mais difícil para quem fica. É difícil para ambos. Porque para quem parte também, ele fica pensando, meu Deus, os filhinhos, a viúva, e agora? E ele está lá no mundo e não pode visitar, e fica no mesmo conflito. É uma prova mutuamente escolhida, mas que nos ajuda talvez a santificar um amor que ainda tinha elementos de posse.
santificaram um amor que ainda exigia presença física. E o amor não exige, o amor é pleno em qualquer nível. Percebem? Então, o objetivo das provas é sempre fazer a gente subir. Não é? Os matrimônios de provas e expiações é para isso. Acertar as contas e melhorar. Nem sempre a gente consegue. Mas aí tem outras encarnações e outras possibilidades. Então, eu quero mostrar para vocês como vai dizer os Espíritos. Ele próprio escolhe o gênero de provas em que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então não fala assim, eu cheguei aqui nessa encarnação, me puseram nesse emprego, me puseram nesse casamento, eu não aguento essa família, briga com o pai, briga com o irmão. Eu não escolhi nascer. Já falaram isso? Não é? Eu? Deixa eu só completar, só mais. Por exemplo, nessa escolha de prova, vamos supor que eu assassinei alguém, então eu venho para casar com a pessoa e ele me matar. Então ele vai ser o meu assassino. Onde fica o livre-arbítrio dele se eu tenho que ter escolhido para me matar também? Isso aí entra em outro elemento, Dona Creuza, que é o elemento do mal. É preciso fazer uma diferença. Deus não precisa do mal para que a sua criação avance. Entendam isso. Ela perguntou se nessa vida estaria determinado que um cônjuge assassinasse o outro, né? Tivesse um homicídio na família. Porque eu falei para ela que o nosso gênero de morte é escolhido, não é? A nossa forma de desencarnar é escolhida. Será que estaria assinalado aquele destino, falando, não, ele vai ser homicida. Está no programa dele, ele vai ter que matar. Essa que é a dúvida dela. E aí o que nós aprendemos é assim. O mal é criação exclusiva dos espíritos, quando se afastam da harmonia da vida. Emmanuel vai dizer no livro O Consolador, quando confiando mais em nós mesmos, na nossa fragilidade do que em Deus, nós agimos impensadamente, criamos desarmonia na criação. Isso é o mal. Uma pessoa, ela vem com a prova que ela tem que passar. Ela começa a errar muito e nisso ela pode atacar outras pessoas, fazer um mal a outras pessoas. A prova, ela pode ser tirada antes do limite do tempo dela ou não? Ela tem que cumprir mesmo ela ultrapassando e chegando a fazer mal a outras pessoas. Seu nome? Selma. A Selma perguntou, que também complementa a pergunta da Creuza. Às vezes você vem aqui e nas suas provas você vai errando tanto, vai falhando tanto e começa a lesar os outros. Começa a prejudicar a vida dos outros. Será que essa prova não será interrompida? Aí que é a questão. O programa de nossa encarnação, ele é como qualquer coisa, é um programa. É como se fosse um impulso divino para que o melhor se dê naquela vida. Mas ele só se realizará se nós o realizarmos. Então, tem o livre-arbítrio de escolher o que vai passar. E quando você chega aqui, tem o livre-arbítrio de seguir os passos assinalados ou de desertar, de fugir. Essa fuga, nós chamamos aqui de o mal, porque ela é a desarmonia na criação. Ela é criação exclusiva humana, dos espíritos frágeis que nós somos ainda. Deus não precisa do mal para que o bem prevaleça. Então, no caso dela, da Cleusa que pergunta, pode ser que eu tenha escolhido desenganar, assassinar o espírito. Você fala assim, então alguém vai ter que me assassinar. Esse que vai assassinar, Deus é capaz de dispensar a assistência dele. No entanto, se aparecer um espírito que entrou num tão grande patamar de desarmonia, que está capaz de matar alguém, Deus liga as linhas de tempo e aquele mal alcança aquele espírito. Mas da mesma forma como Deus liga aquelas linhas, Ele as afasta, quando o mal não precisa acontecer na vida de alguém. Então, quando, Selma, as pessoas erram muito e começam a ferir, se eu estiver no caminho daquela pessoa,
e eu não merecer passar por aquela aflição, eu serei desviado, ou aquela pessoa será desviada. Deus tem bastante poder para nos defender do que é realmente injusto para nós. Lembrem disso, meus amigos. O que realmente não for justo para os nossos espíritos mortais, Deus irá desviar. Mesmo que eu esteja numa situação de perigo, de dificuldade, de aflição, se aquele mal não for justo naquele momento, vai desviar. Deus tem poder para isso. É Ele quem dirige a criação. As leis são bastante fortes para operar isso. No entanto, se no meu destino que eu criei tiver esses elementos de dificuldade, aí eu mesmo atraio a pessoa que vai me operar uma lesão ou até um homicídio. Entendem isso? Mas aquela pessoa que mata, não estava para ela predeterminada a matar. Isso foi a fragilidade dela que não venceu. Porque entre tantos que têm essa fragilidade, alguns podem vencer. Outros que não conseguem, vai acontecer um homicídio. Ele já planejou, vai acontecer. O que a lei divina faz? Ela vê se o outro, a vítima, poderá passar por aquilo ou não. Se pode, vai acontecer um homicídio. A lei vai permitir. Mas o mal que cada um faz, depois ele acerta. Porque pode chegar na hora H e a pessoa desistir. Não vou fazer isso. Entende? Então, como? O destino existe. Mas quando ele envolve um mal vindo de outro ou de você, aí ele entra no campo do livre-arbítrio. Porque você pode sempre decidir fazer o bem. Né? Tem uma pergunta aqui que vai nos mostrar isso. Vamos ver. Não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? É aquele problema. Não é Deus que está falando assim, essa pessoa vai sofrer porque ela fez os outros sofrer, ela vai morrer assassinada porque ela assassinou. Não é Deus quem faz isso? Ou não? Nada ocorre sem a permissão de Deus. Ele é onipotente. Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Entendam essa primeira parte. Se alguma coisa aconteceu na sua vida, houve o consentimento das divinas leis. Isso não quer dizer que foi Deus quem provocou. Ele apenas permitiu que um movimento iniciado concluísse. Se ele permitiu, é porque dali virá um bem. Aquilo terá alguma utilidade. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Se estiverem em conflito com essa lei, aí vocês vejam com Deus. O Espírito falou, né? Você resolve lá com ele, foi ele que fez. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiverem. Nada lhe entrava o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como o do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Entendam isso, meus amigos. Isso é muito importante. Porque é um elemento que desfaz completamente a revolta e a rebeldia em nós. Se nós entendermos e aceitarmos que quem dá a palavra final em qualquer coisa é a bondade infinita de Deus. Que se Ele deu e aconteceu, tenham também plena certeza de que aquilo será para o bem. Porque se for só mal, não acontecerá. Eu posso estar numa região de favela do Rio de Janeiro, de alta criminalidade, posso estar ali, por exemplo, numa atividade assistencial, e todo dia tem bala perdida para lá e para cá. Se não estiver assinalado para mim como destino que eu criei, sofrer uma lesão de uma bala perdida, ela não vai me alcançar. Vocês não têm ideia dos poderes da divindade.
há relatos extraordinários nos livros de Emmanuel de como os espíritos são capazes de alterar fatos que estão desenhados, mas que não devem acontecer. Mas eles também são capazes de criar linhas de tempo que precisam acontecer. Então não duvidem do que acontece nas suas vidas. Não falem jamais, por que comigo? Melhor, podem até dizer, mas procurem falar não para questionar, mas para entender o que você fez para chegar ao teu autoconhecimento. Mas nunca com rebeldia. A rebeldia é porque falta-nos a fé na fonte criadora. Quando Jesus foi colocado na cruz, vocês falam assim, mas ele era puro, ele era o maior amor que agiu nessa terra. Não merecia a cruz, não merecia mesmo. Para ele era injusta a cruz? Era injusta. Você fala, então Deus naquele dia errou, porque Deus é justiça infinita. E aí você fala, não errou, porque o próprio Espírito do Cristo, no exercício pleno da sua liberdade, aceitou aquele destino, porque ele viu que dele viria um grande bem. Quando vieram prendê-lo, ele se entrega porque ele sabia que dali viria um grande bem. A cruz está na responsabilidade de quem? Da humanidade terrestre. É o grande crime dessa humanidade. Nós não escapamos dela, temos que acertar. Mas Jesus usou para fazer um grande bem, pois foi com a crucificação que ele desce imensamente e depois sobe grandemente, para nos mostrar a grandeza do seu Evangelho e da imortalidade quando ele ressurge. Aproveitando essa tragédia que está acontecendo lá no Oriente Médio, na Turquia, ontem eu vi que eu comentei com a Marta. Aproveitando a oportunidade aí, essa tragédia que está acontecendo aqui, né, eu vejo assim muita tristeza, mas um grande ensinamento e mostrando a presença de Deus. Ontem ainda comentei com a Marlene, eles encontraram uma moça de 15 anos, depois de 9 dias, ela nos escombros, eles a encontraram com vida. A gente for pensar, né, aqui na Terra não tem possibilidade de uma pessoa com 9 dias, né, lá nos escombros, sobreviver. Mas eu estou mostrando isso aí, e realmente pelo que você está falando, é a presença de Deus. Ela tinha que continuar. Exatamente, Sérgio. Quando acontece qualquer fenômeno de ordem coletiva, gravem isso também. Como, por exemplo, foi a pandemia do coronavírus, a lei divina é bastante forte para separar a dor coletiva da dor individual. Ela tem bastante poder para nos proteger de uma questão que é coletiva, que então ela vai afetar todos. Mas ela para nós o ameniza ou evita um mal que não é justo. Nós tivemos relatos em algumas comunicações espirituais, Sérgio, de que na Turquia, entre os escombros, desabou sobre uma mãe que estava grávida e ela desencarna já nos dias do parto. Ela teve o parto ali naquele momento e houve o terremoto. O bebê, não sei quantos dias, não sei se 2 ou 3, foi mantido vivo, ligado ao corpo morto da mãe, por ação dos espíritos. Porque aquele espírito daquela mulher, uma mulher, veio com um programa essencial de avançar com a questão da mulher no Oriente Médio. E ela não poderia desencarnar. E teve manifestações para todo mundo. Casais, pessoas que querem adotar essa criança. Você vê, mexendo com o sentimento da humanidade. Ele tem poderes infinitos, lembrem sempre disso. É por isso que a fé dos cristãos do princípio era tão grande. Eles não conheciam essas leis aqui do jeito que a gente está explicando. Eles tinham a inspiração dessas leis.
mas não as conheciam com detalhes, mas eram capazes de manifestar essa fé tão grande. Percebe? Houve casos também de prédios que desabaram, escombros que eram para ter caído sobre pessoas e que não caíram, violando as leis da física, porque intervenção espiritual se deu, porque aquelas pessoas não precisavam desencarnar. Entendem isso? Essa corrupção política que está acontecendo no Brasil é merecimento nosso. A corrupção dos políticos no mundo todo é efeito da corrupção dos espíritos do mundo todo. É de certa forma uma volta, mas é de certa forma uma sintonia nossa também. Pois num país de justos não há um presidente desonesto. Mas num país em que há pessoas desonestas, por sintonia, a lei divina vai permitir que o seu dirigente político também seja, entendesse. E como nós estamos ainda em plano de expiação e provas, por enquanto quem dirigem são esses. Mas eles só vão até onde Deus permite. Quando Deus fala, não vai, acabou. Quando Jesus foi preso, Pilatos procurou interrogá-lo para dar a anuência na sentença dos judeus, não é? Que haviam condenado ele à morte. E aí Pilatos interroga e Jesus não falava muita coisa, ele não ficou muito em silêncio. E aí Pilatos se irritou em algum momento e disse assim a ele: olha, eu tenho poder para te libertar ou para te condenar, fala alguma coisa. E aí Jesus diz assim a ele: só tem esse poder sobre mim porque do alto te foi dado. Pilatos naquele dia só tinha o poder de absolver ou de condenar Jesus porque Deus permitiu. Porque se Deus ia falar assim, não será o Pilatos, ele morria no dia anterior. Ou ele naquele dia não podia desempenhar o cargo, qualquer coisa. Entende? Então Jesus estava mostrando para ele que quem governa é Deus. Esquece esse negócio de imperador, de presidente dos Estados Unidos, seja do que for. Quem dirige a criação é Deus. Ele sobrepõe tudo. É por isso que nós não podemos elaborar no coração o elemento da revolta, da rebeldia. Porque isso é uma ação contra nós mesmos. Porque o nosso destino, ele é obra nossa, não é dos outros. O destino que cada um tem é produto da sua própria vida, percebe? Então a escolha das provas tem essa função. E para vencer essas provas, nós precisamos entender essa estrutura delas e entender como elas se esboçam na nossa vida. E aí na vida de Célia a gente vai ver como ela venceu as provas dela. Então vamos fazer a pausa para dar uma equilibrada e depois a gente volta na segunda parte, ok?